agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós, no programa passado, iniciamos o capítulo 42, a palavra do governador. E comentando sobre o que o André Luiz coloca para nós, o governador vai realizar um culto evangélico no Ministério da Regeneração, com o objetivo de preparar novas escolas, né? Ele fala em escolas de assistência, para trabalhar no Ministério do Auxílio e no da Regeneração. Lembrando que eles estão em época da Segunda Guerra Mundial e isso afeta diretamente a todos, né? Porque todos estamos convivendo em uníssono no pensamento, na nossa escola, que é a Terra. E isso afeta a todos. E aí eles têm que preparar para poder proteger, vamos dizer assim, a colônia dos pensamentos de ódio, de tudo mais que a guerra traz. Porque lembrando que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição, onde se tratam espíritos ainda atormentados, doentes, e doentes como aqui na Terra tem doentes de vários matizes, de várias escalas de doenças, assim, né? Então o André Luiz é um espírito doente, só que já é um espírito que a gente vai ver que já está mais com vontade de se melhorar, se esclarecer mais. Mas tem outros tipos de doentes que estão lá e que, como é uma colônia de transição, que é isso? Que vai de tratamento temporário e preparação para nova experiência no corpo. Esses espíritos precisam de um ambiente em que eles possam trabalhar e se preparar. Então aí está a preparação. Comentando sobre essa questão da preparação no culto evangélico, falando que o evangelho é a nossa fonte de energia, né? A nossa mitocôndria espiritual, vamos dizer assim, né? Para nos prepararmos para os problemas diários nossos, né? Que todos nós o temos. E o evangelho é aquele remédio salutar, aquela preparação diária que nós temos que ter, que é o que está subentendido aqui, nos dizendo mais uma vez isso. E mais adiante, ele fala que ele forma ela, né, a Narcisa está dizendo ao André Luiz, que ela precisa organizar o serviço hospitalar com uma certa urgência, para a preparação para as emanações de pensamentos que vêm desse conflito. Bem como, aí ela cita, exercícios contra o medo. E aí nós começamos a comentar sobre a questão do medo, né? Tereza comentou que todos nós temos normalmente medo. E é uma coisa que não é tão ruim, porque nos traz responsabilidade. O medo, ele faz com que nós não sejamos, vamos dizer assim, atrevidos, irresponsáveis em determinada situação. Quando a gente vê uma criança, depois eu fiquei lembrando, Tereza, a criança normalmente não tem aquele coisa do medo, ela sai andando, atravessa a rua, pula muro, não é? E vai na árvore do vizinho, pula para lá, não quer saber. Normalmente é isso, né? Tem crianças quietas e tal, que não são assim, que foi o meu caso. Então elas pulam, e se não tiver uma mãe, um pai ali segurando, se machuca e tal. Por isso, quando ela cresce, começa a ter o instinto da responsabilidade. Já não é tão assim. Então, ao invés de fazer uma coisa, ela pensa antes. Isso cria um instinto de conservação e necessário no nosso nível evolutivo. Aí nós falamos de Paulo de Tarso, o nosso exemplo, né, grande exemplo de divulgação do Evangelho. As dificuldades que ele enfrentou, está lá bem descrito no livro Paulo Estevão,
e o medo não fazia parte do seu vocabulário. Ele era destemido, né? E não tinha isso com ele. Tanto que até companheiros em volta tiveram discussões e tal, porque ele não tinha, ele era totalmente destemido. E é necessário que assim o fosse, é o vaso escolhido. Mas até atingirmos esse nível de Paulo, né, essa coragem que esse homem tinha, que é o contrário do medo, tem uma longa caminhada aí, bota longa nisso. Mas ainda é necessário. E aí, nessa questão do medo, que ela fala exercícios adequados contra o medo. A gente vai continuar daí. Mas antes da gente continuar, tem uma página aqui do Emmanuel, no livro Relicário de Luz, intitulada Tenho Medo. É muito, muito interessante. Ele fala assim, olha, temos medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria e medo da dor. E alcançamos o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Não é assim? Na vida, a gente se agarra ao medo da morte. E na morte, confessam o medo da vida. Porque é o que vai acontecer muitas vezes quando a gente for reencarnar. A gente vai ter medo. À medida que a gente se esclarece cada vez mais, a gente vai ter medo. Que é o que aconteceu no personagem do livro Memória de Suicida, com o Camilo. Não é, Teresa? Ele levou 50 e poucos anos se preparando, se eu não me engano. E ele tinha um certo receio, porque ele se esclareceu. Ele sabia o que vinha para ele, raciocinando o que poderia vir para ele na próxima encarnação de dificuldade. Ele teve medo. Né? E aí o Emmanuel finaliza assim: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. O medo não vai servir para nós no nosso acerto de contas com a nossa consciência quando a gente desencarnar. É isso que ele está dizendo, não é? É. Então vamos continuar, né, Teresa? Do parágrafo 3. Aí ele pergunta assim, o André Luiz: contra o medo, acrescentei admirado. Como não, objetou a enfermeira, atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. É uma vida estrangulada. Quando você estrangula alguém, você está tirando o oxigênio dela, né? Você está matando ela. Então a Narcisa está dizendo para o André Luiz que ele agora vai entender algo que muitas pessoas, e a gente mesmo nunca... Eu só aprendi isso com o espiritismo, que o medo, ele pode matar, né? Esse medo exagerado, desequilibrado, que ela chama de terror, e que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Então, a gente lembra aqui de um outro livro do André Luiz, o livro Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, o André Luiz vai explicar melhor para a gente o que é esse contágio, porque a gente acha que a gente só se contamina com as bactérias e os vírus físicos, mas existem as bactérias mentais, que o André Luiz, nesse livro, ele chama de larvas mentais, no livro Missionários da Luz, capítulo 4. Eu vou abrir aqui para a gente poder ler um trecho. Mas a gente
enquanto eu não estou achando aqui o livro aqui no Kindle, né, que a gente pode lembrar de uma situação de um medo contagiante entre os apóstolos, quando eles estavam no barco com Jesus e aconteceu uma tempestade e todos ficaram com medo, porque o medo contagia, não é? Todos eles tiveram medo da tempestade, não tiveram aquela confiança, porque como a gente já comentou, a confiança em Deus, em Jesus, a fé, não é? Que é essa divina certeza que a gente tem, o nosso medo diminui. Olha só, o André Luiz, no capítulo 4 do livro Missionários da Luz, é o capítulo intitulado Vampirismo. E eles assistiram uma reunião mediúnica e o mentor aqui no caso é o Alexandre. O Alexandre vai explicar para o André Luiz isso mais detalhadamente, como, no caso, não só o medo, mas a raiva, a irritação, essas emoções negativas, como as positivas, contagiam. Quer dizer, a gente pode ser contaminado. E lembrando aqui, não é? Nós tivemos uma experiência dessa com a Covid. O quanto de nós fomos contaminados pelo vírus do terror, que foi, vamos dizer assim, meio que patrocinado, né, pelas emissoras de TV, por agentes outros interessados, né, em, como se diz, em lucrar com a pandemia, porque a gente soube o quanto os remédios, álcool, medicações, álcool, luva, muito. Copo, tudo que se usava em hospital. A gente não está dizendo que não era para se cuidar. Olha só, desculpa, Tereza, mas veio na cabeça. A gente tem que ter a responsabilidade de se cuidar sempre. O nosso corpo é uma morada provisória que Jesus emprestou para nós, é alugado, não é nosso, a gente não vai levar, é alugado. Então, emprestou e nós temos que cuidar. Se você aluga uma casa, você tem que procurar devolver a casa o melhor possível, não é assim? O certo aí, o inquilino tem que fazer isso? Exatamente, nós somos inquilinos do corpo. Os espíritos nos dizem que, em última instância, a gente não mora no Brasil, Rio de Janeiro, bairro tal. A gente mora no nosso corpo e nós temos que cuidar. E aí a pandemia veio, ela aconteceu, o vírus estava aí, está aí ainda por aí, ele não foi embora. Ele está aí como todos os outros sempre tiveram. Mas a gente tem que se fazer a precaução. O que a Tereza está falando é do terror, que é o que ela está falando aqui no livro. O terror que a gente faz disso, não é? Que o terror, ele pode, como ela coloca aqui, ela é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Então, como o medo, a cólera, os desvios, os nossos vícios, todos eles são tão perigosos quanto a malária, né? Quanto todas as bactérias e vírus conhecidos. Aí, quem tiver maior interesse, leia o capítulo todo, que é muito interessante. Vampirismo. E aí ele coloca assim: nas moléstias da alma, porque o medo é uma doença da alma. A cólera, a irritabilidade, não é? Os vícios todos são doenças da nossa alma. Como as enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações e os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, os vírus não se espalham, não vivem no nosso ambiente, as nossas emanações mentais é a mesma coisa. A gente expele elas o tempo todo e não existe uma máscara material para a gente colocar contra essas emanações, essas larvas mentais.
O que existe, na realidade, como proteção, é a oração e a vigilância. Aliás, a vigilância primeiro e a oração depois. Isso é o antídoto. E como o Marco falou, o Evangelho. E ele continua. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício, o medo oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade da luta estabeleçam um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, o que ela está dizendo, no caso, né, o Alexandre está dizendo para nós nesse capítulo, que nós que só nos preocupamos com os vírus, vamos dizer assim, das doenças físicas, com as bactérias que causam doenças físicas, nos esquecemos que existem essas larvas mentais, que existem essas emanações mentais doentias, que podem, como ela coloca aqui, estrangular, não é? Que as existências humanas podem ser estranguladas por esses vírus mentais, por essas bactérias mentais. Então, o medo, e a gente viu isso na pandemia, né? Só não viu quem não quis ver. Muitas pessoas realmente lotaram os consultórios de psiquiatria, de psicologia, não é? Com pavor. As pessoas se trancaram em casa, a maioria, e nós tivemos que vigiar muito, orar muito, para que não acontecesse isso com a gente também, porque contagia. Gente, agora é uma lição muito importante esse capítulo aqui de Nosso Lar, porque vai servir para o nosso dia a dia. Porque a pessoa com medo, ela não faz nada, ela paralisa. Ela é uma das enfermidades piores da alma, porque o medo vai paralisar. Você não vai conseguir avançar na sua encarnação. E quando não comete algum ato mais grave, né, na sua vida, como suicídio, né? Ou como uma fuga para a loucura, para a depressão. Então, é por isso que porque o governador, né, todos os espíritos superiores sabem que os vírus mentais, vamos chamar assim, as bactérias mentais, elas podem fazer muito estrago na vida dos encarnados e dos desencarnados ao nosso nível, né? Nosso nível, lógico. No livro Ação e Reação, também de André Luiz, no capítulo 18, que ele vai falar de resgates coletivos. Ele fala assim, a história aqui é mais de um acidente no avião, que muita gente desencarna. E lá no meio da história, do capítulo, o André Luiz... É o André Luiz ou o Hilário? Eu acho que é o André Luiz. Ele pergunta ao instrutor se eles não poderiam cooperar com o pessoal que trabalha nessa questão do auxílio aos resgates coletivos nas expedições de acidentes diversos, de resgates coletivos. Aí ele falou assim que não. Olha, ele fala assim, olha, analisando os resgates desta ordem, vocês fatalmente seriam compelidos à autópsia de situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no ânimo de muitos daqueles que ambos se propõem a auxiliar. Quer dizer, se eles fossem analisar determinadas situações nos resgates coletivos, eles iam trazer situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no ânimo nosso, porque ele está falando aqui do auxílio que o André Luiz já vai prestar informando as pessoas, que é o que o André Luiz faz, né? Nos informa do plano espiritual. E aí, mais adiante, ele diz assim, parece-me que não seríamos, ele se coloca, né? Pela humildade ele se coloca, não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens, sem lhes insuflar o vírus do medo, toda vez portador de desânimo e da morte. Então, se eles fossem detalhar grandes resgates coletivos, detalhar, não é falar só não, detalhar, podia insuflar o vírus do medo. E não é o que os espíritos querem, porque eles sabem do nosso nível evolutivo ainda. Dependendo da nossa
evolução, do nosso, vamos dizer assim, do nosso amadurecimento do espírito, das ideias, aí a gente vai ter informações melhores. O Chico tem um livro sobre aquele incêndio do edifício Joelma e o Andraus. São dois, na década de 70, em São Paulo, os dois, né? Os dois em São Paulo. Eu acho que sim, os dois foram em São Paulo. São em São Paulo, mas ou foi no Rio, não lembro. Não, os dois em São Paulo. E aí a questão é que eles colocam ali uma situação de pessoas que desencarnaram, que jogaram, mas eles não detalham situações ali, né? Porque é o vírus do medo, o insuflar. É aí que ele fala, portador de desânimo e da morte. Na Revista Espírita, de março de 1865, tem uma página muito interessante sobre a senhora, Kardec coloca, a senhora viúva Foulon. Ela era uma artista, né? Pintava quadros, etc., mas muito boa pessoa. E ao desencarnar, ela logo recebe uma comunicação. Ela morreu em 3 de fevereiro e no dia 6 ela se comunica, 3 dias depois. Ela recebe, não, ela dá. Desculpa, ela dá. Kardec, o médium recebeu, Kardec lê a comunicação. E aí na comunicação, ela fala assim, olha, estava certa de que terias a ideia de me evocar, logo depois da minha morte. Porque ela já conhecia Kardec, se comunicava com ele, escrevia, e estava pronta a vos responder, pois não conhecia a perturbação. Só os que têm medo são envolvidos por suas espessas trevas. Aí depois tem a história dela que não nos interessa aqui, mas ela fala da questão do medo que ela não tinha, que ela já raciocinava e não tinha o medo da morte, assim, né? Uhum. A gente lembrou também de um caso, de uma palestra antiga do Divaldo, sobre o medo, né? Ele estava na África do Sul, e ele escutou uns barulhos e estava numa época de conflitos, civil, né? Ainda estava lá com aquele problema lá dos colored, que eles dizem, né? Dos negros, lá com os brancos, e aquela confusão toda, e foi nessa época que ele foi, eu acredito que em 1970, 60, alguma coisa, 70 eu acho. E aí ele ficou apavorado, se escondeu dentro de uma banheira. E aí, porque ele já achou que era a guerra que estava ali perto do hotel onde ele estava hospedado. E aí a mãe dele apareceu para ele e falou, mas o que é isso, meu filho, que você está fazendo aí? Minha mãe, olha aí os barulhos, é a guerra. Ela falou, não, meu filho, foi só um problema que deu aqui no painel elétrico aqui do hotel. Não aconteceu nada demais, né? Aí ela falou, sabe, mas o que aconteceu foi... Aí ela vai explicar para ele, olha, você agasalhou o medo, né? Essa emoção que é normal em todos nós, mas você exagerou, né? Você se desequilibrou com medo. E aí, espíritos que estavam, né, querendo fazer arruaça e perturbação, vieram ao teu encontro para você e pioraram a situação. E aí, no livro, a gente vai ver isso claramente, que isso pode acontecer também, não é? Quando a gente começa a desenvolver o medo desequilibrado, começa a passar para terror, a gente acaba também atraindo espíritos que, para nos perturbarem, vão acessar justamente aquela emoção da hora. Se a emoção daquela hora é o medo, que é o caso do Divaldo, não é? No caso lá na banheira, lá na África do Sul, os espíritos que queriam perturbá-lo, porque ele estava em missão, não é? Lá na África do Sul, levando o espiritismo. Acessaram, né, polarizaram esse desequilíbrio, esse sentimento de medo desequilibrado, e ele acabou entrando em pânico, ficando com desespero, né? Só que a gente ia ler uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos referente a essa influência, mas fica para o próximo programa, porque nós estamos terminando aqui, não é? Não estamos com medo de acabar o programa, porque ele vai acabar. Ele vai acabar. Então, no próximo programa, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse outro problema que existe com as nossas emoções desequilibradas, que no caso, a influenciação oculta dos espíritos. Então,
agradecendo a todos pela companhia, pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos ajudem para que a gente não entre nesse desequilíbrio, não é, emocional em qualquer área. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.